Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um domingo, mais uma semana que está se iniciando e temos então mais oportunidades de continuarmos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Então você que está nesta manhã, começando aí já as atividades desse dia, dê uma paradinha agora para juntos podermos meditar na palavra de Deus e assim podermos nos deliciar com um café da manhã espiritual. Então já convido você que está conosco a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Esse será o nosso devocional desta manhã. Dá o meu bom dia aí para o irmão Vitor, irmão Nadiana, irmão Aglailton, irmã Gleice, sua filha. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Então vamos nos preparar também hoje à tarde, às 17 horas, nós teremos o nosso estudo bíblico e teremos esse tempo também para aprendermos mais da palavra de Deus. E aí a gente está convidando você a estar também conosco às 17 horas, né? Domingo não é 18 horas, o nosso domingo é às 17 horas, é neste horário que nós então nos encontramos para fazermos o nosso estudo bíblico dominical, tá ok? Então daqui a pouquinho vamos iniciar, vamos preparar aí para a nossa nova semana. Eu não entendi muito bem a mensagem do governo, né? Mas parece que ele não passou para a segunda fase, se eu não me engano foi isso. Parece que ele manteve a primeira fase, vai manter ainda mais uma semana e manteve o lockdown, né, em outras cidades da região norte aqui de Fortaleza. Então não sei se vai atrasar as demais fases, né? Não sei se ele vai mudar alguma coisa, mas pelo que eu entendi na leitura que eu fiz da reportagem, né, ele disse que iria manter como estava, né, nessa fase. Foi mais ou menos assim que eu entendi, não sei se eu entendi correto. Vamos esperar aí para ver como é que vai ficar essa próxima semana, se realmente vai passar para a segunda fase, segunda-feira, ou se vai ser mantida. Eu entendi que ia ser mantida. Então, se for manter, então teremos aí um atraso de mais uma semana para a abertura das igrejas, né? Se for manter. Se não for manter, se eu entendi errado a reportagem, então pode ser que na próxima semana, né, nós já estaremos liberados, dia 22, para cultuarmos a Deus no nosso local de culto, né? Então vamos orar, vamos iniciar o nosso devocional desta manhã, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Queremos, Pai, te agradecer pela noite, pelo dia de ontem, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua proteção, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver, ter e usufruir. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre nos ensina de todas as formas, Pai, diante das provações e diante também, Senhor Deus, das tuas bênçãos. Então nos ajuda a aprendermos sempre contigo. Queremos te louvar, Senhor Deus, também pelo dia de hoje, que é o nosso dia, Senhor Deus, que entendemos que o Senhor nos dá como bênção, o dia do Senhor. Então nos ajuda a pensarmos nisso, a administrarmos esse dia para o Senhor da melhor forma possível. Nos dá, Senhor Deus, agora entendimento e desejo de aprendermos mais na Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Vamos então para o nosso texto, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2, do versículo 1 ao 10, diz o seguinte:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, o nosso devocional hoje, 14 de junho de 2020, tem como versículo-chave o versículo 4 de Efésios 1, que diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O tema do nosso devocional é identidade redimida. E o nosso autor diz o seguinte: cada pessoa tem o seu estilo de vida, suas ações e o código de conduta que adota. Dizem muito sobre os seus valores e sobre as suas prioridades. Existem pessoas que são íntegras e honestas e outras desonestas e sem caráter. Há quem se preocupe com a estética, há quem não valorize isso. No texto de Efésios, o apóstolo Paulo nos fala que a humanidade está dividida em duas formas de andar ou em dois estilos de vida. Um é caracterizado pelo pecado e pela morte, e outro caracterizado pela união com Cristo e a obediência à sua vontade. Todo aquele que hoje está em Cristo, o salvo, um dia esteve cativo à morte e ao pecado, mas por causa da graça, por meio da fé e com base na obra de Cristo Jesus na cruz, a identidade dessa pessoa foi redimida, ou seja, Deus nos tirou deste lastimável estado e nos deu vida em Cristo Jesus, para que viesse a ser troféus da sua graça, como diz Efésios 2:7. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Há um momento em que o indivíduo é chamado a responder ao convite redentor. Podemos chamá-lo de momento de decisão de alguém. No entanto, não podemos esquecer de que, para responder esse chamado, é necessário que Deus dê vida àquele que está morto. Sem que Deus inicie esse processo, o homem não pode fazer absolutamente nada. Um dia, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E desde então, fomos recriados para que o nosso estilo de vida fosse marcado pela obediência, e ela se constitui uma marca de todos aqueles que são regenerados. A oração do nosso autor é: clamamos a Ti, Senhor, que a cada dia a nossa percepção e a nossa identidade tenha como parâmetro o Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem, meus amados, o nosso texto hoje vai falar de como então o homem sai da situação de pecador e recebe a sua nova identidade como aquele então agora regenerado e salvo em Cristo.
o processo da salvação, né? Ordem salutis, a ordem aqui que a salvação ela é demonstrada, é muito claro nesse texto. Nós vemos aqui que, primeiramente, Deus precisa nos tirar da condição que estamos antes sem Ele. Ele diz aqui no versículo 1 que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por estarmos nessa condição de mortos, nós não temos a mínima condição de nos salvar. Nós não temos a condição de termos o perdão dos nossos pecados, porque já estamos em uma condição de mortos, de condenados, como diz Romanos. Mas, para que haja essa possibilidade, a palavra diz aqui de forma muito clara, através do apóstolo Paulo, aos irmãos em Éfeso, que ele primeiramente nos dá vida. Temos um relato nos evangelhos de que Cristo chega diante de um sepulcro fechado, onde está o seu amigo muito amado Lázaro, e então ele pede para que os homens retirem a pedra que está fechando o túmulo. Então ele diz: Lázaro, sai para fora. E só assim Lázaro consegue então caminhar, consegue então sair da sua condição de morto. Então basicamente é isso que acontece conosco diante da salvação. Estamos mortos e Deus então, com o Espírito Santo, através da preciosa e maravilhosa palavra de Deus, ele nos dá vida. Ele diz então: levanta, sai para fora. E aí o homem recebe a condição de responder positivamente a este chamado, que nós chamamos de graça, graça irresistível, como alguns chamam, mas a graça eficaz também, como eu gosto muito de falar, a eficácia da graça de Deus, que ela, ao chamar o pecador, ele não consegue dizer não a esse chamado. E então ele vai explicar qual era a nossa condição. O texto diz que nós andávamos antes segundo o mundo, segundo o curso deste mundo, ou segundo o sistema que rege este mundo. E ele vai dizer então que nós andávamos conduzidos pelo próprio inimigo de Deus, né? Pelo príncipe da potestade do ar e pelo o espírito que atuava em nós antes, que éramos filhos da desobediência. Então a nossa condição, pintando aqui um retrato, é uma condição muito feia de se ver. Estamos mortos, a nossa condição de vida é uma condição de totalmente rejeição, ou seja, desobediência. Estamos sendo conduzidos pelo mundo, pelo sistema do mundo e por Satanás. Estamos reféns dele, como escravos dele. E ele diz de forma muito clara no versículo 3 que era nós que andávamos desta forma. Ele diz: entre os quais todos nós andávamos outrora. Andávamos como? E ele vai dizer mais: as inclinações da nossa carne, fazendo o que? A vontade da nossa carne e do nosso pensamento. E por causa disso, nós éramos por natureza filhos da ira. Então isso aqui é o retrato do homem sem Deus. Este era o meu retrato antes de ser alcançado pela salvação, pela graça de Deus, antes de ser regenerado, antes de ter então a remissão dos meus pecados. Esse aqui é a condição de todos os homens, assim como eu, assim como você, que um dia foi salvo pela graça. Essa é a nossa condição. Todos nós estávamos neste contexto. Inimigos, mortos, desobedientes, fazíamos aquilo que nos agradava e não fazíamos aquilo que agradava a Deus. Mas aí então vem o mais de Deus, que ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós nessa condição, mortos, desobedientes, nesta condição devastadora, ele nos dá vida com Cristo, e aí ele diz, pela graça, sois salvos. E aí ele nos tira da situação de mortos, no versículo 6 diz que ele nos ressuscitou, e nos coloca então agora assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ele nos dá aqui a nossa garantia da vida eterna. Ele já então nos coloca como cidadão celestial. Ele nos dá então a garantia de que já estamos como salvos, garantidos eternamente com Cristo Jesus nos lugares celestiais. E temos agora um novo objetivo de vida. Antes, sem Deus, sem a salvação, sem a regeneração, fazíamos aquilo que nos agradava, aquilo que estava na nossa mente, e cumpríamos a vontade da carne e seguíamos o curso desse mundo, os desejos e o sistema mundano e de Satanás, que então nos escravizava. Mas ele diz agora que a graça de Deus é manifestada em nós, no versículo 7 de Efésios 2, porque então nós devemos agora evidenciar aos séculos que virão a suprema riqueza da graça, a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso papel agora, como salvos em Cristo, é evidenciarmos aquilo que Cristo fez. É fazermos então que aqueles que estão à nossa volta possam entender a riqueza da salvação, a riqueza da graça de Deus em nossas vidas. E aí ele vai explicar o porquê que é tão rico a salvação. Por que nós devemos evidenciar isso? Então, versículo 8 ele diz, porque pela graça sois salvos. Foi a graça, não foi mérito, não foi algo que eu fiz. Foi pela graça que fui salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é mérito meu, não é mérito seu. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Não é porque você dá uma esmola, não é porque você paga suas contas em dias, não é porque você nunca matou ninguém, não é porque você nunca, porque muitos dizem, não, nunca fiz mal a ninguém. Na cabeça, fazer mal é porque você fez algo muito grave, matou, roubou, mas às vezes a gente faz mal, só em estar desejando o mal. A Bíblia diz isso. Nós vimos ontem sobre qual deve ser o nosso papel e como devemos demonstrar amor, e a gente vai ver que demonstramos amor não pagando o mal com o mal, não ficando desejando que aconteça o mal, mas tentando de todas as forças fazer sempre o bem. Então, não é por mérito nosso, não, nada que venhamos a fazer, cumprir aí uma certa quantidade de orações, andar vários quilômetros a pé ou de joelho, subir escadaria, descer escadaria, não adianta, não é mérito nosso, é pela graça, estamos mortos, esta é a condição. E ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é o que? É dom de Deus, é Deus que nos dá. E no versículo 9, então, ele fecha qualquer dúvida que venhamos a ter. Não é de obras. O homem não pode fazer nada para que ninguém fique se gloriando. Imagine aí você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, graças a Deus eu consegui me salvar, a morte de Cristo não foi suficiente, não conseguiu cumprir completamente aquilo que o Senhor desejava, mas graças a Deus eu fiz tantas esmolas, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu fui sempre honesto, e aí, graças a Deus, eu agora consegui me salvar. Isso é impossível, isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. A salvação é uma obra exclusiva de Deus em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade estão completamente envolvidas nesse processo. E assim,
Não existe a possibilidade do homem participar ativamente deste processo de salvação. Não é de obras, para que ninguém chegue a se gloriar. E ele vai dizer o porquê, porque somos feituras dele. Nós somos criados em Cristo Jesus. E aí nosso processo de salvação agora muda. Antes fazíamos aquilo que nos agradava, fazíamos aquilo que estava proposto na nossa mente, íamos segundo o sistema desse mundo e presos, regidos por Satanás, mas agora, salvos em Cristo Jesus, nós fomos chamados por Deus para viver aquilo que Ele de antemão nos preparou para que andássemos nela. Então qual deve ser então agora a nossa vida? Ele diz: criados em Cristo Jesus para boas obras. E aí nós temos agora que viver consoante, segundo a palavra de Deus. Não mais segundo os desejos da nossa carne, não mais segundo os nossos pensamentos, a nossa mente, nem mais segundo Satanás ou este mundo. Nós agora estamos andando segundo a vontade daquele que nos salvou. Ele preparou tudo o que precisávamos para que andássemos agora segundo a sua boa vontade. E aí ele vai dizer: portanto, lembrai-vos que antes de serem salvos, antes de vocês serem alcançados, vocês viviam às vezes por as coisas deste mundo, né? Ele vai falar sobre a incircuncisão. Viviam baseado por aquilo. Mas nós vivíamos daquela forma porque nós estávamos sem Cristo, estávamos separados dele, estávamos longe das suas promessas e não tínhamos esperança sem Deus no mundo. Mas ele diz: agora, vocês que antes estavam nesta condição longe, estão agora próximos de Cristo Jesus através de seu sangue. E ele nos dá o quê? Versículo 14. Porque ele é a nossa paz. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo está aí fazendo aí manifestações pela paz. E quando a gente vai ver a manifestação pela paz, o que a gente vê? Confusão. Pessoas saqueando empresas, lojas, quebrando patrimônios, quebrando e queimando coisas. Que manifestação é essa? Que forma de pedir paz e justiça é essa? É o que o mundo acha que é o certo. Mas diz aqui, olha, quem é a nossa paz? É Cristo. É Cristo que é a nossa paz. Por que Ele é a nossa paz? Porque antes nós éramos filhos da ira. Nós estávamos intimamente em rebeldia com Deus. E agora Ele derrubou essa barreira através do sangue de Cristo. Ele aboliu através de Cristo tudo aquilo que nos impedíamos de viver em paz com Deus. E Ele nos faz um novo homem. E quando Ele nos faz isso, Ele nos traz a paz. E Ele nos reconcilia com Deus através de Cristo Jesus na cruz. E Ele destrói qualquer inimizade entre Deus e o homem. Porque agora nós temos Cristo em nossa vida. Isso é então o que a graça de Deus faz conosco. Nós temos agora acesso direto ao Pai, porque temos o Espírito de Deus que habita em nós. Nós não somos mais agora estrangeiros, nós somos mais alguém que é desconhecido. Mas como diz aqui no versículo 19, nós somos concidadãos santos. Nós somos agora da família de Deus. Mas precisamos entender que nós temos que edificar a nossa vida, como diz o versículo 20, sobre os fundamentos dos apóstolos, sobre a palavra de Deus, em Cristo Jesus, ou seja, nos evangelhos, nos profetas e nos apóstolos, em todas as escrituras.
É ela que nos dá a base de vida e agora não mais sendo conduzido pelas nossas próprias vontades e nem pela vontade do mundo, nós somos conduzidos especificamente pela palavra de Deus, que diz que assim como um edifício, estando bem ajustado, vai crescendo como um santuário dedicado ao Senhor. Então, meus amados, nós não temos mais o que lamentar, nós não temos mais nada a perder. Até a nossa vida que poderia ser perdida, ela agora está garantida em Cristo Jesus por causa da salvação que Ele nos proporcionou. Então, meus amados, podemos viver em paz, mesmo diante do caos que está acontecendo nesse mundo, porque Ele nos dá toda a garantia de que somos agora cidadãos celestial. Nós somos agora famílias de Deus. Nós agora temos paz com Ele. Ele irá nos receber com toda paz no nosso momento de partir deste mundo. Estará então eternamente com aquele que nos salvou, aquele que nos deu a vida eterna, aquele que quebrou a inimizade, aquele que nos ressuscitou em Cristo Jesus. Por causa disso, nós podemos ter paz mesmo diante do caos, porque agora nós temos uma identidade redimida. Nós agora recebemos um novo documento. Antes, escravos do pecado e agora livres do pecado. Antes, condenados e agora justificados. Antes, filhos de Satanás e agora filhos de Deus. Então, amados, isso é que traz paz ao homem diante deste mundo, diante do caos deste mundo. Então, durante esse dia, você possa pensar nas benesses que a salvação nos proporciona, nas vantagens celestiais que Cristo nos proporcionou através da sua morte na cruz, e que isso possa trazer paz ao seu coração. Que Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus maravilhoso, te louvamos pela tua salvação, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância, o Senhor nos dá a vida eterna, o Senhor nos tira, Senhor Deus, de condição de inimigos, condenados e rebeldes e desobedientes, a condição de filhos, de regenerados, de salvos, e agora nos dá paz, Pai amado, nos dá condição de vivermos conforme a tua santa vontade, através do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas maravilhosas palavras, pela certeza, Senhor Deus, da garantia da salvação em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a tua palavra sempre. Nos dá alegria de sempre nos voltarmos para ela e fazermos aquilo que o Senhor propôs em seu coração, e que possamos andar conforme a tua vontade, a qual foi preparada de antemão para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Que o Senhor nos abençoe nesse dia com toda sorte de bênção. Derrama a tua graça em nossas vidas. E obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor demonstrado a cada um de nós na cruz. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados. Quero deixar aqui, então, o convite para hoje, às 17 horas, estarmos juntos fazendo o nosso momento de estudo dominical, onde estaremos mais uma vez meditando na palavra de Deus. Convido a todos, e que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos vocês. Um forte abraço no coração de todos e até daqui a pouquinho, às 17 horas, se Deus assim permitir.